Bíblia, o Manual do Cristão. Agradecimento especial aos nossos parceiros Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde você sempre pratica a negociação ganha-ganha, comprando lotes, imóveis prontos ou em construção, também chácaras e a melhor avaliação com o meu amigo Verno, perito avaliador. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para o seu dia a dia e para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas e renomadas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e confira as novidades. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade, sempre as melhores opções, atendimento personalizado e descontos super especiais no que há de melhor para a sua família. Salão essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual, penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, tudo para a sua beleza. Quer recuperar os seus cabelos danificados? Faça ozonioterapia. Marque um horário e fique ainda mais linda. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades especiais para você. Atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores, muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jô, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá! Hoje no programa Paz vamos falar a respeito do Manual do Cristão, a Bíblia. E você tem o hábito de ler a Bíblia? Sabe da importância dela para a sua vida e para a vida de todo mundo? Para falar a respeito desse tema, estamos recebendo o pastor Elvino Kriser, da Congregação Evangélica Luterana São Paulo, aqui de Marechal Cândido Rondon. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma grande satisfação recebê-lo. Tudo de bom para vocês todos e obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para tentar contribuir um pouco, né? E isso faz bem para a igreja cristã, né? Nós sempre falarmos da Bíblia, da palavra do Senhor. E estamos aqui para sermos perguntados e também para aprendermos algumas coisas, né? Com certeza, pastor, será um ótimo programa. Pastor, a Bíblia, o Manual do Cristão, aqui eu vejo que o senhor trouxe duas Bíblias, né? Sim. Qual que é a importância da Bíblia para a gente começar o nosso programa? A Bíblia, ela, se vai ser traduzido numa palavra só, ou resumido, é a palavra de Deus para nós, né? Não é toda a palavra que Deus tem, mas o que Ele reservou para nós é essa palavra que está na Bíblia, né? E Bíblia a gente precisa entender um pouco o nome Bíblia também, que é importante. Não sei se posso me alongar um pouquinho desse assunto, né? Com certeza. A Bíblia vem da palavra de coleção de livros. Por exemplo, biblioteca. Isso vem do grego, biblos, né? Biblos no grego é uma coleção de livros. E você vai para uma biblioteca escolar, uma biblioteca pública, você vai na biblioteca.
E aqui nós temos a Bíblia, uma coleção de 66 livros, que todos em conjunto formam a nossa Bíblia. Mas poucos sabem que o nome Bíblia quer dizer uma coleção de livros, né? Livros completos, né? Vários livros completos, desde o Antigo Testamento até o último do Novo Testamento, sempre livros completos. Alguns dão sequência, por exemplo, primeira epístola aos Tessalonicenses, daí vem a segunda, né? Ou primeiro Pedro e vem a segunda, então dá uma sequência, mas mesmo assim aquele primeiro é completo, né? Então é uma coleção de livros que é dirigida pelo Espírito Santo, usando pessoas, Moisés, os profetas, apóstolos, todos inspirados por Deus, escreverem do seu jeito a palavra que Deus quer que o povo saiba, e é uma palavra de salvação. E é o princípio de todo cristão, né? Você conhecer a Bíblia. Como que o pastor vê a importância de lermos a Bíblia, né? Às vezes a pessoa olha, meu Deus, esse livrão aqui nunca vou conseguir ler, né? Eu creio que às vezes o pastor ouve isso, né? De algumas pessoas. Sim. A gente sempre fala assim que a Bíblia, você pode usar de várias maneiras você ler a Bíblia. Tem gente que lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai fazendo coleções de leituras, né? E até conseguem certos prêmios, né? Não tem nada contra, eu li já várias vezes também, né? E não só a gente pega no português, né? Eu li em outras línguas também, né? Tanto inglês, alemão, espanhol, para a gente ver o significado mais amplo, né? E também tem o próprio grego original e o hebraico, né? Mas o principal, se a gente fosse escolher algo principal sobre Bíblia, o melhor que Deus mesmo assim que Ele gostaria que a gente optasse é ler um parágrafo, um texto, um assunto. Basicamente um assunto, não um versículo, decorar aquele versículo e usar ele para cavalo de batalha, né? Não, o cara fala um versículo, fala o outro, né? Não, isso não tem muito sentido. Pegar um texto que dá um assunto, ler ele, meditar sobre esse assunto e pedir a bênção de Deus. Isso é o ideal. Isso pode ser feito todo dia, que é melhor ainda, né? Com certeza, não somente ler, mas entender também o contexto. E até antes do programa eu pedi para o pastor escolher um dos versículos para termos como base, né? É Atos 17:11, eu peguei uma versão e existem várias versões da Bíblia também, mas que diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Em que contexto aconteceu esse versículo escrito aqui? Sim, o apóstolo Paulo, ele se dirigiu para uma outra localidade, né? Entre os gentios, né? Os gentios são aqueles que não eram os judeus, né? E ele foi para aquela localidade, mas naquela localidade tinha também os judeus que tinham sinagogas, né? Então ele foi para Bereia, a cidade, o local chamado Bereia. E o costume do apóstolo Paulo, ele não pôde fazer isso muito tempo, mas era o mesmo costume de Jesus, né? Ele ia para um local, ele ia para a sinagoga. Lá na sinagoga era lido o texto bíblico. E, na maior parte das vezes, Jesus era convidado para interpretar aquele texto, né? Falar, fazer a sua pregação. O apóstolo Paulo seguia o mesmo caminho. Ia para uma cidade diferente e procurava uma sinagoga, que era uma capela dos judeus, né? E lá ele entrava e pedia a permissão se ele podia falar. Daí foi dada a permissão para ele, e ele falou da palavra de Deus. Só que eles fizeram uma coisa inédita, que ele registra isso. Ele falou, esses é de tirar o chapéu, como se fala hoje. Porque eu falava e eles pegavam o texto bíblico e comparavam, para ver se era assim também, né? Só que quem comparava? Mais os mestres da lei, não era todo o povo. Às vezes as pessoas interpretam como se todo o povo lia a Bíblia, porque a Bíblia não era, por exemplo, composta de um livro pronto. Não era assim, eram rolos de pergaminhos. Então eles tinham aqueles pergaminhos lá na sinagoga, e daí lá na sinagoga eles Paulo espera um pouco, vamos verificar se isso era assim.
E aí quando ele ia embora, eles continuavam verificando, né? E eles acharam que era assim como Deus tinha falado no Antigo Testamento, o apóstolo estava falando, era exatamente isso. Então essa era a grande novidade para Paulo e para eles também, né? Por isso ele fala, esses eram, ó, joia. Não ficavam aí me criticando. Eles foram lá e falaram, espera um pouco, vamos verificar agora. E aí eles concordavam, né? E muitos cristãos hoje nem dão, às vezes, muito valor, né, pela palavra. Mas antigamente, não era todo mundo que tinha acesso, né? Hoje você pega aqui no teu celular, tem a Bíblia online, eu baixei a Bíblia aqui, várias versões, pode escolher. Então, assim, gente, só não lê, não aprende, não conhece a palavra. Quem não quer hoje, né? E também isso tem que ser muito valorizado. E as pessoas, elas... Hoje em dia, nós temos que entender o ser humano um pouquinho diferente do que anos atrás. Por causa da tecnologia que tem hoje, as pessoas estão ávidos, procurando notícias, procurando coisas para saber um pouco mais, né? E nessa avidez de procurar, uma coisa puxa a outra. Existe na tecnologia a famosa inteligência artificial. Isso é uma coisa bolada assim, que você procura uma coisa e já o próprio sistema te favorece e te fornece mais uma coisa relacionada, né? Então as pessoas vão indo nisso e não param mais. E por isso, quando elas se dão conta, já é hora de dormir. E daí já passou o dia. Então as pessoas precisam se reeducar para aquilo que de fato é importante. Exato. E a palavra de Deus, ela é importante porque é o que Deus falou para nós. E ela nos constrói, ela nos edifica e ela nos consola. E às vezes as pessoas estão numa correria tão grande que essas coisas só atribulam mais ainda. Elas fazem com que as pessoas fiquem mais problemáticas ainda. O problema aumenta. E o consolo está esperando. A Bíblia, né? E no celular pode ser também, pode ser na Bíblia papel, né? Ou na pregação, ele está esperando e as pessoas às vezes passam de lado, passam voando, né? E ainda mais agora que a gente está vivenciando aí nessa pandemia, né? Quantas situações complicadas, notícias todos os dias, coisas que nem eram verdade, que muitos se preocuparam, que nem se concretizou, né? Esse bombardeio de informações e como o pastor mesmo falou, o consolo está aqui na palavra, né? Antes da entrevista a gente estava conversando sobre algumas situações de que no mundo a gente vai ter muitas aflições, problemas, mas o importante é como a gente reage diante delas. Né, pastor? E Deus nos dá capacidades. A gente não precisa falar assim, ó, Deus faça tudo por mim. Sim, Ele faz. Mas Ele nos dá dons, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá inteligência, um livre-arbítrio, né? De nós falarmos, chega, para agora, vamos parar. Esse sistema aqui, que o mundo está todo um reboliço, uma bola de neve, aonde isso vai chegar? Vai chegar a explodir e eu vou ser o alvo da explosão, né? Então Deus me dá a capacidade de eu falar assim também, ó, não, vamos parar aqui, vamos procurar ajuda em Deus. E se eu não sei procurar ajuda em Deus, tem pessoas que sabem. Então procurar pessoas que sabem, e se hoje é o dia desesperador, então seja hoje, só amanhã vamos dar a volta por cima, levantar a cabeça. E Jesus usa um versículo bíblico muito importante quando ele fala aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele fala assim, ó, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se nós olharmos a realidade de hoje é essa, cansados e sobrecarregados. Só que ele usa a figura de um burrico, que hoje em dia é mais difícil de compreender a questão da realidade rural dos textos bíblicos, né? As pessoas moram em cidades e daí tem aquela ideia, até de muitos acham que o leite vem da caixinha, né? Não vem da vaca, né? Então essa realidade rural Jesus usa muito, e quando ele fala do burrico, que era usado como transporte de cargas, colocava-se uma sela especial e empilhava-se cargas, podia ser madeira, podia ser cereais, e a pessoa ia puxando esse burrico. E esse burrico estava cansado e sobrecarregado.
E ele faz essa aplicação para os nossos erros, nossos pecados, os nossos problemas sociais, de relacionamentos, e nós chegamos cansados e sobrecarregados. Ele fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aí a história é assim, o burrico chegava em casa, puxado pelo dono, e lá eles tiravam as cargas, toda aquela sela, e aí ele então saía livre para o pasto, pulando alegre, né? Então é assim que nós somos acolhidos por Deus quando Ele nos perdoa. E Ele nos limpa o coração, tira os problemas dentro de nós. Mesmo que os problemas fora continuam, né? Mas os problemas dentro de nós são limpos, né? Então somos igual aquele burrico que é descarregado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? É a tal da paz que excede todo entendimento. Exato. E sempre vai começar aqui. Então eu não tenho que ficar corrigindo o teu problema, querendo resolver o teu problema. Claro, eu posso ajudar. Mas se você não quer resolver o teu problema com Deus, não vai ter solução. E isso quer dizer confiança em Deus. Eu acreditar. A gente fala assim, o que é fé? Fé é colocar Deus na minha vida. Quer dizer, tem situações que eu vou entrar em desespero por causa da fé ficou fraca? Não, a pressão é grande. Mas eu vou olhar, espera aí. Tem um Deus que me ajuda, um Deus que me consola, que tira as cargas minhas, né? Amém. O peso. E também tem hoje em dia, pastor, que a gente vê muitas coisas que prometem, né, curas e milagres, enfim. E as pessoas muitas vezes vão atrás dessas situações que a gente nem vai mencionar, mas todos já vão entender o que é. E procurando respostas que só vão encontrar na palavra, em Jesus, né? Eu ouço uma frase, eu acho muito importante dizer assim que existe um espacinho no coração do ser humano que só pode ser completado por Jesus, não tem outra forma, né? Então muitas vezes a pessoa fica aí correndo, tipo uma barata tonta, né? E não encontra a resposta porque está procurando no lugar errado. E essas promessas de querer resolver os problemas, não é só em casos religiosos que acontece, né? Lógico. Nas questões financeiras tem propaganda direta. Me dê R$1.000 que eu vou te dar 100 depois, 1.000, né? Sim. E depois fica o 100 nada, né? É mais ou menos isso. Fica o 100 nada, né? E a esperteza das pessoas em querer ter progresso em cima da vida dos outros. Se olharmos para Jesus e os apóstolos, e os profetas fizeram a mesma coisa. Eles nunca foram lá, chamaram o povo e fazendo aquela propaganda, tal hora, tal dia, estarei aí com o poder de Deus para resolver o problema. Não. Aparecia o problema, Deus os inspirava a isso, era feito. Quer dizer, silêncio. Quantas vezes Jesus falou, não fale nada para ninguém? Quer dizer, essa propaganda ela é nociva para a igreja. O que é benéfico é eu crer e Deus me ajuda em qualquer momento, né? E querer eu ter vantagem nas coisas, agora achar que a minha fé para ser verdadeira eu tenho que ter riqueza. Eu vejo muito isso, não? A pessoa aceitou Jesus Cristo, daí começou a dar certo a vida, a pessoa até mais rica do que eu, já se tornou uma pessoa exemplar porque aceitou Jesus Cristo no coração. Não, o pobre é o mesmo pobre, o rico é o mesmo rico, o doente é o mesmo doente. Essas regras que as pessoas colocam para querer ver o progresso da fé é errado, por causa que a Deus promete nos livrar de dentro aqui, mas claro que Ele também nos pode dar bênçãos, né? Mas existem muitas promessas vazias que querem tirar. A famosa, eu sei que às vezes pode soar estranho, né? A igreja virá uma tenda de milagres. A igreja não é uma tenda de milagres, a igreja é o lugar da pregação da palavra. Amém. Onde nós falamos com Deus, pedimos as coisas, onde Jesus vem e tira as cargas nossas. Mas o burrico é o mesmo. Então, eu sou o mesmo. Deus pode me consertar os problemas? Claro que pode, né? Isso é livre, Ele é totalmente livre. Eu não posso mandá-lo marcar horário para Ele e fazer as coisas, né? Então, eu simplesmente prego a palavra de Deus e Deus age.
não falo mais nada, né? É assim que Deus vem consolar, né? Com certeza, e eu acho que esse é um dos segredos de hoje, né? Que as pessoas realmente procurem no lugar certo, né? Na palavra do Senhor, e pessoas que sejam confiáveis e conheçam essa palavra. Para finalizar, pastor, deixa uma mensagem, né? Para que a pessoa, muitas vezes tem alguém nos assistindo que nunca teve muito contato com a palavra, né? E isso é transformador, né? E também vai decidir a eternidade da pessoa. Acho que esse é o ponto principal, um dos pontos principais para a gente falar também. Sim, são coisas assim que nós não podemos perder de vista. Não é uma coisa assim de opinião. Por exemplo, eu tenho a opinião essa e outro pode ter a opinião daquele tipo e tudo vai dar certo, porque todo mundo vai ter razão. Não funciona assim. Existe somente um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus Filho, Jesus Cristo, é o que veio aqui no mundo, se encarnou e fez a obra da nossa salvação. Ele morreu na cruz pagando os nossos pecados, foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós cremos nesse Cristo. Mas esse Deus, Ele quer dar mais coisas além da fé. Ele quer nos alimentar na fé, quer nos instruir, quer nos consolar. Então o culto, ele ocupa um lugar importante, onde a palavra de Deus deve ser pregada de forma verdadeira, não tendenciosa. Porque às vezes a palavra de Deus lá no culto é pregada de forma como uma tendência para levar as pessoas para um caminho diferente. Não, a palavra de Deus é uma só. Jesus Cristo é o Salvador e Ele está aqui pronto para te perdoar, aliviar a tua carga, dando perdão, a tua culpa. E a Bíblia vai nos apresentar isso. Agora, se as pessoas não conseguem ler a Bíblia por causa de, às vezes, falta instrução, né? Tem pessoas que não conseguem ler. Existe a Bíblia falada já, né? Gravada, existe no celular, podemos levar em qualquer lugar, mas também nós podemos ler um texto e meditar sobre ele. Existem vídeos, nós pessoalmente também fazemos vários vídeos, né? De palavra de Deus anunciada assim todos os dias, né? Pequena palavra, né? Isso também facilita, né? Então existem sites, né? Blogs que falam muito disso. Só que nada disso vai substituir o culto. No culto nós vamos ouvir a palavra, vamos louvar a Deus, vamos orar e vamos sair melhor do que entramos. Amém. Nós entramos com as cargas dos nossas culpas, nossos erros, e Deus no culto vai anunciar a sua palavra, vai nos consolar e nós saímos livres daquilo e começamos o problema de novo, né? Claro, né? Não tem como, somos pecadores até a hora da morte. Mas sempre procurar em Deus a solução do nosso problema. E no mais, vamos trabalhar, vamos tentar ler um pouco pelo menos, ou bastante, mas sempre naquele objetivo, tentar procurar um consolo de Deus. Não fazer as coisas para aparecer ou para dizer que recebi então um prêmio por causa que li bastante, né? Não, o pouco que eu leio, medito sobre isso e Deus me consola. E tudo que Deus então quer para mim é um consolo, que eu seja consolado aqui e depois na eternidade, sim, claro, o consolo eterno. Mas aqui na terra nós estamos vivendo agora, então temos que nos preocupar aqui com as coisas aqui da terra. E Deus vem oferecer com a sua palavra, em várias línguas, né? E várias traduções até, umas mais facilitadas. E também tem a pregação, onde Deus me dá o consolo e eu posso começar novamente um dia e uma semana e viver de forma mais agradável a Deus. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma bênção o nosso programa. Agradeço muito, né, por se dispor a vir e sempre estamos de portas abertas. Obrigado e estamos à disposição. Obrigada. E a você, então, que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e que essas palavras que o pastor falou entrem no seu coração e que você entenda que viver perto do Senhor e procurando as respostas, muitas vezes, que você precisa, necessita, que sejam procurados realmente na palavra do Senhor, que é a verdade e a vida. Um grande abraço e até a próxima semana.